Tava meio travado ou engraçado. Enfim, bom dia pra quem tá aí. E vamos conversando aos pouquinhos. E a ideia é trazer um bate-papo bem tranquilo, bem esclarecedor sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Porque muita gente me pergunta sobre a aplicação dela, como que funciona. As perguntas são como eu aplico ela na prática, o que eu devo saber sobre a lei, como eu implemento a lei, quais são os meus direitos com relação a essa lei. E eu, particularmente, não gosto de falar até a palavra aplicação. Né? Eu vou esperar entrar mais gente aqui, até para me apresentar melhor. Oi, Keka, tudo bem? Então, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados... Madruguei. Então, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, para quem não me conhece ainda, meu nome é Ana Paula Cardoso Rocha, eu sou advogada, a minha especialidade é trabalhista empresarial. E eu gosto de falar que eu já tenho muita experiência com relação à privacidade e proteção de dados, embora a lei só tenha vindo ali em 2018. Por quê? Porque como advogada de empresa, você já tem vários documentos, vários mecanismos de segurança, de consentimento do funcionário. Então eu gosto de falar que com relação ao LGPD, a lei é recente, muita coisa ainda vai acontecer, muitas mudanças estão acontecendo ainda, principalmente por conta da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, mas com relação à privacidade, eu acho que principalmente de acordo com o ramo de atividade, seja advogado, médico, o tipo de instituição, todo mundo tem um pouquinho de segurança da informação. Só que quando se verifica de que ponto de vista que você está, muitas vezes como titular de dados, eu costumo dizer que eu peco muito. Por quê? Porque eu troco muito os meus dados por alguma coisa. E os meus dados têm muito valor. Então a ideia aqui é falar um pouquinho mais da lei de forma simples, né? Não vou entrar no mérito hoje, mas só esclarecer como que se aplica efetivamente na prática. Porque muitos colegas me perguntam e eu sempre questiono, mas de que lado que você está? Qual a sua posição? Você é um titular de dados? Você é um controlador de dados? Você é um operador de dados? Em que posição que você está para eu te falar o que efetivamente você quer? Porque essa lei, ela traz direitos e obrigações. Eu costumo comparar ela muito com a CLT, com o Código de Defesa do Consumidor. Mas ela traz uma obrigação para a empresa muito maior, que é implementar ela, adequar a empresa à lei. Né? Então, quando as pessoas me perguntam na prática como que funciona, é interessante saber de que ponto de vista. Porque não adianta eu simplesmente falar, você vai alterar o contrato de trabalho, você vai alterar o seu contrato com o fornecedor. Não é assim que funciona na prática. Porque talvez eu esteja solucionando uma pequena parte, que é alterar um contrato, e que você vai colocar cláusulas ali que efetivamente não sejam reais. Porque quando eu vou colocar uma cláusula no contrato, eu vou ter que falar sobre o compartilhamento, sobre o tratamento de dados. E essa não é a intenção é implementar ela na empresa inteira. Então, quando você é titular de dados, a posição na prática sobre a lei, eu não vou falar aqui do histórico da lei, que é bem extenso, né? Porque é uma lei a nível nacional, a nível mundial, na verdade. A gente tem aí a GDPR na Europa, a gente tem em alguns estados. Então, quando umas pessoas de outros países vêm, eles acham estranho aqui no Brasil essa troca de dados que a gente faz, onde para eu receber um desconto eu preciso dar os meus dados para aquela instituição. Então é algo a nível mundial. E se o Brasil não fizesse não tivesse a lei própria dele, não conseguiria também fazer comércio com outros países. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados é real no Brasil, não vejo nenhuma outra situação de que vai ser revogada, não vai mais existir. Não tem como a gente pensar por essa linha. Ela é real, a gente precisa fazer as adequações das empresas, implementar na prática, e o titular de dados também precisa saber como se posicionar e como ir em busca dos seus direitos. Então, quando me perguntam sobre a aplicação dela, eu sempre digo, mas em que posição que você está? E não é aplicação, é você usar a lei, saber como usar e saber como adequar as empresas e como titular. Então, uma situação que eu gosto muito de colocar, que é do ponto de vista do titular de dados, ela traz autodeterminação, que é eu, como titular,
eu posso hoje questionar uma empresa, uma instituição, o que ela está coletando os meus dados, que ela seja transparente, como que ela está tratando os meus dados, como ela está armazenando, como ela vai eliminar. Então, Ana, antes a gente não tinha isso. Não, efetivamente numa lei a gente não tinha. Mas se caso ocorresse alguma violação, eu ia buscar no direito civil, no Código de Defesa do Consumidor, no Marco Civil da Internet, que a gente tem desde 2014. Em 2011 a gente teve a Lei de Acesso à Informação, que afeta mais os órgãos públicos. Então a gente sempre procura em situações esparsas. E hoje não, hoje a gente tem uma lei específica para isso, que inclusive está sendo regulamentada aos poucos, porque a gente precisa de uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados que venha trazer normas específicas. Então agora a Autoridade Nacional de Proteção de Dados está cumprindo com a sua agenda regulatória e trazendo a aplicação da norma para microempresas e empresas de pequeno porte, que era uma dúvida que vinha desde o início de como aplicar a LGPD para as pequenas empresas. Então essas atualizações ainda estão acontecendo. E voltando, quando se trata de titular de dados, ela me dá essa posição. Então, antes, eu lembro que quando eu era pequena, a minha mãe fez a minha identidade de CPF, porque eu ia fazer uma viagem internacional, que era ali do Paraguai, e ela disse, olha, isso aqui são os seus documentos pessoais. Tu não pode transferir para ninguém, a não ser que você seja obrigada. Então, eu tenho isso desde sempre. Então, quando alguém me questionava muito sobre os dados, eu sempre perguntava, olha, por que você precisa? Isso aqui tem muito barulho. Por que você precisa dos meus dados? Por que eu tenho que te entregar tantos dados? Por que eu tenho que fazer isso? Qual a finalidade dessa coleta? Né? Então, e quando a gente questionava isso, muitas empresas diziam, olha, é porque o sistema me obriga, né? É porque o sistema está pedindo. E essa resposta da finalidade não tinha. Então, hoje a lei ela traz esses direitos. Então, para o titular de dado, como ela se aplica na prática, é isso. Ela traz os direitos e eu posso hoje ter esse livre acesso de questionar, de notificar, de saber o que está acontecendo. E contrapartida, a empresa, o CNPJ, ela se torna controlador de dados. Então, hoje eu tenho um CNPJ junto com mais dois sócios no escritório. Eu sou controladora de dados também, embora seja titular, eu também controlo dados. Controlo dados dos meus clientes, em nome de Jesus, dos meus futuros funcionários. Né? Então, eu preciso cuidar desses dados, eu preciso adequar o escritório, adequar o CNPJ, implementar a lei e entender que eu sou obrigada, porque muita gente me pergunta, onde que diz na lei que eu sou obrigada a criar medidas técnicas e administrativas? Né? Então, tá lá, a lei, eu acho que é no artigo 46, tem muito barulho aqui, que eu tô na casa do meu namorado. E lá na lei diz que eu tenho que ter medidas administrativas e técnicas de segurança da informação para proteger os dados, sejam dos meus clientes, fornecedores, do empregado, né? Então, como empresa, eu tenho essa obrigação. Não adianta eu querer me eximir. Claro, lá na lei, amanhã eu vou trazer as regras efetivas, né, de como, das exclusões que tem, que nem toda instituição realmente precisa. Tem lá as possibilidades que você não está obrigado, mas toda empresa CNPJ de que trata dados pessoais precisa sim se adequar à lei. Então, na prática é isso. Feedback aqui para ver se eu voltei, porque deu um problema de conexão. Então, voltando. Então, a ideia central de como controlador de dados eu preciso fazer a implementação da empresa. Como que faz a implementação na prática? Eu preciso identificar quais são os dados que eu coleto, o tratamento de dados que eu faço, o compartilhamento, transferência, eliminação, o descarte. Eu preciso analisar o ciclo de vida do dado, desde o momento que ele entra até o momento que ele é eliminado ou ele é armazenado. Então, digamos que eu vá atender algum cliente no escritório, né? Então, a partir do momento que ele vai ser atendido, eu preciso coletar algum dado dele, eu já vou informar, olha, para eu poder verificar se você tem algum processo, eu vou precisar do seu nome. Muitas vezes, eu não estou ali registrando, mas eu vou precisar coletar esse dado dele, então eu vou precisar do seu nome completo. Para eu fazer essa procuração aqui, eu vou precisar coletar nome, seu endereço, seu CPF, eu preciso colocar isso porque eu tenho uma obrigação legal. E eu tenho uma finalidade específica que é para entrar com um processo judicial, um processo administrativo. Então a empresa precisa identificar isso. Então a implementação na prática é tu criar mecanismos e relatórios para criar evidências de que você está implementando a lei.
Então, na empresa funciona dessa forma. Como controlador de dados, eu tenho essa obrigação. Mas eu também posso ser uma operadora de dados, porque o escritório pode ser contratado como um terceiro para prestar serviços. Então, eu sou identificada como operador. Lá no escritório, eu tenho a contabilidade. A contabilidade, ela não controla os dados dos meus funcionários, sou eu que decido por eles. Então, na verdade, a contabilidade é minha operadora de dados, que sobre a minha ordem ela vai operar. Então, essas posições, normalmente quando as pessoas me perguntam como que é na prática a Lei Geral de Proteção de Dados, eu sempre vou perguntar em que posição você está, o que efetivamente você quer fazer com relação à lei. Se eu falar, não, Ana, teve uma vez uma empresa que me procurou, só quero alterar os contratos de trabalho. Tudo bem, se eu alterar só os contratos de trabalho e colocar ele de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, eu vou precisar colocar no contrato e explicar para o funcionário, para ficar transparente, o que a empresa faz com os dados dele. Por que está coletando? É por conta de uma obrigação legal, com quem compartilha. Então, eu vou precisar saber como que funciona dentro da empresa. Então, eu coloco os dados, eu coleto todo, porque a lei se aplica ao meio físico e digital. Não é só no meio virtual que a gente fala, ou online. Que muita gente, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, é só no meio virtual, e não é. A Lei Geral de Proteção de Dados é no meio físico e digital. Então, se eu colocar ali que eu trato os dados do funcionário com segurança e na prática eu não faço isso, eu vou ter problema depois, porque se por acaso ocorrer uma violação à lei ou um incidente de segurança, ele vai vir com aquele contrato e vai dizer, olha, na verdade nessa cláusula aqui você estava mentindo, né? Não era verdade que você estava tratando os meus dados com segurança ou armazenando numa nuvem. Porque na verdade não estava. Então, quando a gente vai colocar alguma cláusula num contrato, seja de trabalho, com fornecedor, com algum prestador de serviço, eu preciso explicar para ele, ser transparente de que forma que está sendo tratado os dados dele e ser verdadeiro. Então, quando me pedem para alterar algum contrato, eu sempre digo, olha, tudo bem, mas o que eu estou colocando aqui, a forma de tratamento, é o que realmente está acontecendo? Não, Ana, a gente está fazendo algumas alterações, mas quando for da assinatura desse contrato, os dados já estão todos digitalizados, estão todos numa nuvem com segurança. Então, ok, beleza. Então, cumpriu com a finalidade, que foi justamente proteger os dados. E uma outra posição é do operador. O que acontece na prática? O que acontece na prática com relação ao controlador e o operador de dados? Como controladora de dados e um operador é a minha contabilidade, eu dou ordens para ele e contratei ele para tratar os dados dos meus funcionários. Então, ele responde junto comigo pelo que ele está fazendo. Então, eu vou questionar ele, olha, eu estou te passando vários dados, eu te contratei para fazer uma prestação de serviço. Essa prestação de serviço, ela é segura? Ele também está adequado à Lei Geral de Proteção de Dados? Ele entende e tem consciência de que quando eu estou transferindo todos os dados contábeis dos meus funcionários para fazer declaração de imposto de renda, ele como meu operador, né, contratado, e ele está realmente também implementado com a Lei Geral de Proteção de Dados, ele tem conhecimento, porque se acontecer alguma coisa lá, eu contratei ele. Então, se ele fizer alguma violação, ou tiver algum incidente de segurança, algum problema, e conseguir ter essa responsabilidade entre eu e ele, eu também respondo junto, porque eu fui a pessoa responsável por contratar aquele operador. Então, essa responsabilidade conjunta é importante analisar também. Então, o que está acontecendo na prática muitas vezes? O contador, eu notifico o contador ou a empresa para dizer, olha, você está de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados? Me fala, o que você está fazendo? Você conhece a lei? Então, muitas empresas já estão sendo notificadas por conta disso. Então, uma empresa vai cobrando da outra, porque eu também sou titular de dados como pessoa natural, eu também sou controladora como PJ e eu também posso ser operadora de dados. Então, eu posso estar nessas 3 posições. Por isso que é muito importante você identificar o que efetivamente, se você é um profissional liberal que trata dados dos seus funcionários, eu sou um personal, Ana, eu ainda não tenho a minha pessoa jurídica, ou eu sou um profissional liberal, eu não tenho a minha PJ, eu sou uma advogada que atendo de forma autônoma, mas eu trato dados dos meus clientes. O tratamento de dados é compartilhamento, coleta, transferência, armazenamento, eliminação, e cada vez que eu coleto, eu preciso identificar a finalidade. Cada tratamento de dados que traz na lei, eu preciso identificar. Na prática, como eu mostro para as pessoas que eu estou fazendo a implementação? Como que eu tenho isso na minha empresa?
você vai criar evidências. Então, digamos que você decide contratar uma consultoria para fazer a implementação da LGPD, ou você decide iniciar. Ah, Ana, já entendi qual é o propósito da Lei Geral de Proteção de Dados, que é proteger os dados da pessoa, do titular, que é a pessoa natural. Não é proteção de empresa. Muitas vezes me perguntam, Ana, essa lei veio para proteger a empresa, para dizer só para a gente contratar a consultoria, só para a gente gastar em pandemia, enfim. Não é isso. A gente tem que ter sempre a ideia de que o que nós estamos fazendo também como empresa controladora de dados... Oi, Aline, tudo bem? É justamente ter a visão do titular. É como se fosse um código de defesa do consumidor, mas que eu tenho que ter proteção, não para a empresa, proteção para incidentes de segurança, mas com a finalidade específica de proteger o dado do titular, que é a pessoa natural. Essa é a ideia central da lei. Ela veio justamente para isso, pela quantidade de dados que a gente joga no mundo digital, a quantidade de dados que a gente coleta e às vezes de forma desnecessária. Então ela veio regular isso. E como eu falei já, não é só a nível nacional, é a nível mundial. A gente tem a GDPR, que foi a lei da União Europeia, que o Brasil se inspirou para fazer. Claro que por conta de situações culturais, no Brasil ela chega de outra forma, nós estamos amadurecendo muito com a lei, mas a gente precisa ter essa ideia de que quando você vai não aplicar, mas usar a lei, entender a lei, implementar uma empresa, você precisa saber em que posição que você está e o que efetivamente você vai fazer com os dados. Essa é a ideia principal da lei. Tá bom? Eu não vou demorar muito, não quero me estender, a ideia é ser super simples, um bate-papo tranquilo. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser esclarecer melhor, pode fazer, não tem problema nenhum. Sobre a lei ainda, a gente está tendo muita atualização. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados está trazendo sobre a microempresa, como que aplica na prática, né? Nas microempresas e empresas de pequeno porte ainda. Então, a gente está amadurecendo. Algumas instituições, quando se aplica para cartórios, a corregedoria traz uma situação mais específica para cartórios. Então, hoje eu quero trazer só assim, a aplicação efetiva dela, de como implementar, de como a posição que você tá, para depois amanhã a gente entrar efetivamente nos princípios, nas bases legais, o que eu preciso saber efetivamente dessa lei, quais são os direitos dos titulares. Então, amanhã que eu vou trazer tudo mais específico. Hoje era só um bate-papo mais geralzão, assim, para entender, porque eu recebo muita mensagem e as pessoas não entendem, sabe, que querem fazer só uma cláusula. Ana, eu só queria que você fizesse a minha política de privacidade do site. Tá, tudo bem, mas e o resto? E aquelas informações que eu estou colocando no site são realmente as verdadeiras? É realmente aquilo que está ocorrendo na vida real? Então, não é só adequar uma situação, são várias situações que a gente precisa ponderar. Tá bom, gente? Obrigada, viu, de coração. Depois eu vou deixar um material no link da minha bio ali. Tem muito material que eu vou colocando, atualizando. E depois eu vou tentar fazer um mapa mental mais ou menos do que eu falei aqui, que é as situações de implementação da lei, em que posição que você tá. Não vou falar do encarregado de dados ainda, porque sobre encarregado de dados tem muita coisa para ser falada. Então a ideia é só trazer a forma com que você pode conhecer a lei e colocar ela na prática, entender ela, o uso dela, em que momento, será que eu preciso realmente notificar a empresa? Ana, e antes como que a gente fazia? Antes a gente tinha outras leis, como eu falei no início, Código de Defesa do Consumidor, Código Civil, e hoje, graças a Deus, a gente tem uma lei específica, porque a gente coloca muitos dados aí no mundo digital, principalmente, né? A partir do momento que tu liga o teu computador, que tu entra num site, o teu IP do computador é um dado pessoal, então identificar o que é dado pessoal, o que é dado sensível, essa lei ela traz muitos conceitos, sabe? Então particularmente, eu percebo que ela é uma lei fácil de entender porque ela traz uns conceitos bem específicos e objetivos. Então, o que é dado pessoal, o que é dado sensível, o controlador, o operador. Então, se você ir na lei procurar, ela tá lá de forma bem clara o que é cada posição. Então, eu vejo que ela é muito transparente, sabe? E muito boa, muito fácil de manusear, principalmente para quem é advogado e está acostumado a pegar algo bem mais complexo e que tu fica caçando os conceitos. E a lei ela é muito clara.
Então, quem é o titular de dado, o que é um dado sensível, o que é o dado pessoal. Amanhã eu trago esses conceitos assim bem mastigadinho pra vocês, tá bom, gente? Obrigada de coração. Beijo!